Aí vai Mateus 8. Essa é uma das grandíssimas, uma das grandíssimas tipo de testamento de fé, gente. E não foi feito por judeu. Tu acredita nisso, gente? Não foi feito por judeu. Não foi feito nem por... O cara não era nem profeta. Entendeu? Mas vocês vão ver aqui, gente, o Jesus ficou espantado com essa pessoa. É o comandante romano crente. Olha só, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Ele estava com demônio, isso que ele queria dizer. E ele sabia que Jesus estava na área, em Cafarnaum. Ele era soldado, tipo aqui, gente, fala que ele era um comandante. Ele tinha, gente, um centurião. Um centurião são 100 soldados de tropa que ele tinha. Ele tinha uma tropa de 100 soldados, gente. É muito... Então, ele era um cara de importância. E ele era um crente. Ele acreditava, não é o crente de hoje. Assim, a gente devia ser esse tipo de crente. Entendeu? O crente é aquele que acredita no ministério de Jesus, gente, na palavra de Deus, que não eram judeus, que era o ímpio. Ele devia ser um crente. Ele tinha fé que esse Jesus era um Deus. Então, e ele fala aqui, sofrendo um terrível tormento. O servo dele, que trabalhava para ele se preocupava com os servos deles. Entendeu? O comandante se preocupava com a sua tropa e com quem trabalhava para ele. Esse deve servo na casa dele. Ele foi empregado. Então, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Olha só. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Está vendo? Estava na casa dele, o servo dele que trabalhava para ele, era um empregado doméstico. Mas diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Está vendo, gente? Ele falou: você não precisa ir, eu conheço o teu poder. É isso que ele está falando para Jesus, na frente de todo mundo lá, do judeu. Eu conheço o teu poder. O teu poder, a tua palavra cria milagre. A tua palavra é poder. Não precisa ir lá, Jesus. Só diz a palavra para me ouvir, que eu vou estar ciente, eu tenho certeza pela minha fé que ele, quando eu chegar em casa, ele vai estar curado. Não perca nem seu tempo, porque teu poder nem é devido. Eu não te recebo, porque a minha casa é uma casa de humilde, e ele achava uma casa também de pecador, né? Então você não seria, sabe? É uma coisa assim impressionante, gente. Porque eu também sou um homem debaixo de autoridade, eu tenho soldados à minha ordem, tá vendo? Também sou um homem debaixo de autoridade. Então, gente, a gente tem que estar falando aí de autoridade. Ele considera Jesus autoridade espiritual. Entendeu? Não está falando ali autoridade, ele está falando de rabino, de autoridade espiritual, gente. Ele sabia do poder de Jesus. Isso foi revelado para ele. Entendeu? E ele sabia que ele também era autoridade na terra. Então, tanto no céu como na terra, tem autoridade, gente. Tem autoridade entre os anjos caídos, é o Lúcifer. Então, quer dizer, gente, a gente como cristão deve obedecer todas as autoridades e fazer suas funções de cristão obedecendo a autoridade que tem. Tu vai ao mecânico, é o mecânico lá de uma garagem, ele tem autoridade, ele é mecânico. Então a gente tem que viver, não pode menosprezar a autoridade de nenhum lugar, setor social do mundo, gente. Nós não, porque eles são o juiz. Apesar de não gostar do resultado que eles dão, a gente tem que respeitar, não pode ser desrespeitoso não com a autoridade.
um juiz, seria um professor, uma coisa assim. Diga a um, vai e ele vai. Viu? Digo a um, vai e ele vai. E a outro, vem e ele vem. Tá vendo? Ordeno o meu servo. Fazer isto e ele faz. Tá vendo? Ele diz, tu vem para lá, tu vai para cá, tu vai, eu quero isso. Ele fala, então, ele entendia. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se. Tá vendo? Jesus maravilhou-se, ele disse, aos que seguiam. Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Nem Israel, gente, é isso que eu falei. Nem Israel tinha naquele tempo uma pessoa com tanta fé no poder de Jesus. Entendeu? Quem ele era, nem Israel, gente. Então, nenhum que ele encontrou pelo caminho Israel, gente, tinha esse poder sobre Jesus, e ele era de longe, ele não estava ali ele veio de Roma, daquela área. Diga-vos, quem muitos virão do Oriente, diga-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, tá vendo? Isaac, Jacó, no reino de céu. Agora ele vai dar um ênfase. Tá vendo? Digo-vos que muitos virão do Oriente. Pessoas que vão vir do Oriente. Do Oriente de onde? Da Ásia, desse lugar, da Índia, daquele lugar lá. E tomarão lugares à mesa de Abraão. Então, Jesus está dando uma visão do futuro, gente. Que no dia da salvação vai vir pessoas de todo lugar do mundo, até do Oriente, salvo. E sentarão à mesa com Isaac e Jacó no reino do céu, tá vendo? Isaac, Abraão e Jacó. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados fora das trevas, tá vendo? E os herdeiros, que são os que estão em Israel, gente, a maioria deles serão lançados para fora da serra, nas trevas, onde haverá choro e rangido, tá vendo? Ele está falando isso para o próprio povo dele naquele tempo, gente. Que lá em Israel muitos vão para o inferno, gente. Vão ser lançados lá, porque não tinham fé e não respeitavam a palavra de Deus. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim se sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Está vendo? Naquela mesma hora, e pela fé, ele vai como... não precisa nem ir correndo, que ele vai estar curado. Então, o Jesus passou para ele ainda mais evidência do poder dele. Então, ele está falando aí, gente, esse capítulo é muito bom, gente, para ver que nem aqueles que dizem que sou de filho de Abraão, de Jacó, que vai ser salvo, não. É pela fé, é pela fé na palavra de Deus. Sem fé tu não vai a lugar nenhum, nem judeu e nem cristão. Pai Jesus, gente.